Nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te contar aqui tudo que mudou na minha rotina de estudos de inglês desde quando aí eu comecei a estudar inglês. A propósito, já tem um vídeo aqui no canal em que eu explico detalhadamente como que eu fiquei fluente em inglês em cerca de 1 ano e meio. Se você quiser, você pode entrar e conferir esse vídeo também, vou deixar linkado na descrição. E também vai assistir esse vídeo, gente, que tá com muita dica muito legal. Já adiantando aqui, muita coisa já mudou na minha rotina de estudos de inglês, então eu mudei muita coisa e eu acho importante a gente mudar realmente muitas coisas, principalmente quando a gente vê uma evolução muito rápida. Então realmente é bom a gente mudar algumas coisas aí da nossa rotina de estudos de inglês, principalmente quando a gente vê que a gente precisa realmente mudar, o nosso inglês está evoluindo. Muitas das vezes acontece de algo que a gente fazia antes não dar certo mais. Quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha uma rotina muito forte, muito pesada, digamos assim. Eu estudava inglês todos os dias, era como se fosse um ritual, então todo dia eu tinha lá meus 40 minutos, 45 minutos para estudar inglês. Eu comecei a estudar inglês no começo aí da pandemia, então eu tinha, como que eu posso dizer, um tempo maior para estudar. Hoje em dia eu já não tenho esse tempo todo, pelo contrário, tenho que achar tempo para estudar inglês. Então, quando eu comecei, eu tinha um tempo maior e, claro, eu aproveitei esse tempo aí que eu tinha extra para começar a estudar inglês, porque eu decidi que eu ia aprender inglês e ia ficar fluente. Então, eu estudava todo dia, cerca de 40 minutos a 1 hora, todo santo dia. Eu posso bater na tecla que fez muita diferença eu estudar essa 1 hora por dia. Então, eu tinha uma rotina bem pesada, como eu falei antes, e eu estudei, né? Decidi começar a estudar pelo método do Mário Vergara. Então, eu estudava os textos com áudio no site dele. Não é, na verdade, textos com áudio, era a sessão aprendendo inglês com vídeos, então acabava funcionando como um texto com áudio. A diferença é que, ao invés do áudio, tinha um vídeo. Então, tinha o vídeo, a transcrição do vídeo e a tradução. Eu pesquisei sobre o método dele e comecei a estudar sozinha. Então, era basicamente isso que eu fazia quando eu comecei a aprender inglês sozinha. A propósito, já tem um vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente como que você pode estudar inglês com textos com áudio, estudar inglês com vídeos também. Vou deixar aqui linkado na descrição. À medida que a gente vai estudando esses textos com áudio, textos com vídeos, o nosso listening no inglês vai evoluindo muito e muito rápido, principalmente porque eu estudava todos os dias. Então, eu comecei a fazer uma imersão muito pesada. Eu passei a assistir vários vídeos em inglês, comecei a seguir vários canais em inglês, então minha vida virou para o inglês. E isso com certeza também fez muita diferença, porque se a gente não tem a imersão na nossa rotina, também é muito difícil, porque só o estudo formal, que a gente senta na cadeira e estuda, a gente precisa aí linkar as duas coisas, a imersão com o estudo formal, para a gente ver uma evolução muito grande mesmo. Então, como eu já estava desenvolvendo o listening, meu listening já estava ficando muito bom, eu passei a fazer essa imersão bem pesada também. Então, todo e qualquer tempo livre que eu tinha, eu aproveitava para assistir. Então, eu assistia vídeos, não interessa se era de 10 minutos, 15 minutos, mas eu já conseguia pegar muita coisa. Então, essa foi como se fosse a segunda etapa do meu aprendizado de inglês. A propósito, já tem um vídeo aqui no canal ensinando como que você pode fazer imersão e eu vou deixar aqui linkado na descrição também. Depois disso, eu comecei a pesquisar ainda mais sobre o método Vergara e eu acabei descobrindo o Anki, né? Que tinha um Anki para estudar inglês e tudo. Aí eu falei, gente, eu preciso usar essa ferramenta também para aprender inglês e foi o que eu fiz. Eu comecei a usar o Anki, então todo o método Vergara eu segui. Então, eu comecei a usar o Anki, inseria cerca de 10 frases por dia e revisava. Isso acaba virando uma rotina bem pesada, porque a gente acha que é só 10 frases, mas acaba ficando bem pesado, porque não é só inserir lá,
a gente tem que revisar também, então acabou ficando bem pesado para mim, mas eu acabei mantendo isso, conseguindo manter por um longo tempo. Então também usava o Anki. Nessa época eu parei já com os textos com áudio e só usava o Anki. Então o Anki também fez muita diferença para mim. Acabou, como eu falei, fazendo com que minha rotina ficasse bem pesada, porque tinha que revisar, tinha que inserir lá e acabou virando algo muito mecânico. Chegou um momento que eu vi o Anki e dava aquela preguiça de revisar tudo. Aí hoje em dia eu não uso mais o Anki, eu completamente abandonei, né? Eu abandonei o estudo do Anki porque quando eu vejo que algo já tá ficando chato, entediante para mim, eu não consigo manter, então eu acabei abandonando, mas bato na tecla que foi muito importante para eu ampliar minha bagagem de vocabulário. Então, se não fosse o Anki, acredito que eu não ia ter o nível de inglês que eu tenho ou o nível de vocabulário que eu tenho, porque eu acabei aprendendo muita palavra mesmo. Algo de memorizar, aprender de verdade, não só memorizar ou decorar e esquecer no dia seguinte. Mas hoje em dia eu vejo que eu tenho uma bagagem muito forte mesmo de vocabulário. Eu coloco isso graças ao Anki realmente. Mas confesso que não uso mais, parei de usar justamente porque eu não estava gostando dessa rotina mecânica de ter que sempre revisar o Anki. A propósito, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre o Anki e sobre como você pode baixar esse app aí de repetição espaçada. Eu vou deixar aqui linkado na descrição também. Então, depois eu passei a praticar, começar, né, a introduzir a prática do speaking na minha rotina. Então, eu fazia muito shadowing, eu pegava os textos com áudio que eu havia estudado e começava a praticar o shadowing, que é uma prática muito legal de speaking. É uma prática mais passiva, como eu sempre falo, mas já vai aí acostumando os nossos lábios e tudo a reproduzir os sons da língua inglesa. Então, eu já comecei a introduzir aí o speaking, mesmo que fosse um speaking passivo. Quando eu iniciei o ano de 2022, eu entrei focada aí em melhorar muito meu speaking, então eu queria que meu speaking atingisse aí um nível bem avançado. Então essa foi a minha meta de inglês para o ano de 2022. Eu entrei bem focada no meu speaking, então uma coisa que eu fiz, né, foi entrar no ESL, que tem vários tópicos de conversação, e passei a praticar o speaking sozinho. Então, no ESL, você vai ver que tem vários tópicos e se você entra em cada tópico, você vai ver cerca de 10 perguntas para responder, de 10 a 12. Então, cada dia eu fazia um tópico e eu praticava sozinha mesmo, um speaking bem ativo. Então, eu já excluía a prática passiva e praticava o speaking de forma bem ativa. E os tópicos não eram fáceis, gente. Então, tem tópicos desde inteligência artificial até, sei lá, situação de moradia, enfim, algo bem diferente mesmo, que fazia o meu speaking decolar, porque às vezes eu não tinha uma bagagem de vocabulário, aí eu tinha que pesquisar para poder aprender a falar aquilo, né, quando eu estava na minha prática de speaking, eu falava sozinha. Outra coisa que eu comecei a fazer também é entrar no Free for Talk. A propósito, já tem um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre o Free for Talk, as vantagens e as desvantagens, e eu vou deixar aqui linkado na descrição também. O Free for Talk é um site muito bom, é uma comunidade para aprender inglês, então é um site realmente muito bom, que as pessoas estão lá para aprender inglês, ok? Então é um site realmente muito bom, é o melhor site quando a gente considera assim, né, ser gratuito, então eu uso só o Free for Talk para quando eu quero praticar o meu inglês. E o Free for Talking também foi essencial. Confesso que eu não uso mais também, parei de usar, porque agora minha rotina mudou bastante. Agora, gente, vou falar realmente tudo o que eu faço, o que eu parei de fazer, o que eu faço para estudar inglês. Agora eu confesso que eu não tenho uma rotina formal de estudos, eu não sento mais na cadeira para estudar inglês, então eu parei de estudar inglês. Por que eu falo isso? Porque eu tenho os meus alunos particulares, então muitas vezes na semana eu vou ter aí 1 hora
para dar minha aula aí de inglês, também tenho que fazer, que preparar as aulas, então, fora o tempo que eu tenho que estar lá dando a aula, eu tenho que ter um tempo para preparar as aulas, então, querendo ou não, isso já te põe numa rotina de imersão com inglês, eu já estou estudando inglês. Fora que quem, né, é teacher, quem ensina o inglês para as outras pessoas, a gente mesma acaba se beneficiando muito disso, porque a gente aprende muito quando ensina, né? É cientificamente comprovado isso. Então, eu não estudo mais inglês, né? Eu já parei de ter minha rotina formal, porque eu sei que eu vou ter muito contato com o inglês, vou ser obrigada a isso por causa dos alunos, né, particulares. Eu posso literalmente dizer que eu não tenho mais nenhum estudo formal de inglês. E aproveitando disso, eu gostaria de ter um feedback de vocês a partir desse vídeo. Se vocês querem vídeos em inglês, se vocês querem mais vídeos em inglês ou mais vídeos assim de dicas no geral, para eu realmente saber quais vídeos que vocês gostam para produzir mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!